Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais uma live no dia 1º de julho de 2020. Hoje temos um convidado em especial, Manolo Quezada, e hoje vamos falar sobre o tema medo da morte. Quem será que tem medo da morte? Por que temos medo da morte? Por que ficamos aflitos quando vamos falar sobre a morte? Porque vira um tabu o medo da morte. Esse e outros temas abrangendo a morte iremos abordar aqui. E quero agradecer desde já a presença de Cássia, Maria Anunciada, Felipe, Verônica, minha esposa, Maria Anunciada, minha mãe, e estou aqui no aguardo para que o nosso convidado entre. E você, tem medo da morte? No decorrer dessa nossa conversa, vocês podem enviar perguntas, vocês podem interagir da melhor forma possível. Na medida que a gente for conversando aqui, vocês podem mandar suas questões relacionadas ao tema. Por que você tem medo da morte? Qual o dilema que você entende sobre a morte? E vários outros questionamentos que eu acredito que cada um da gente tenha referente a esse tema. Obrigado, Enio Quirino. Tá entrando aí também. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Loaive. Oswaldo também. Obrigado pela presença de todos. Estou aqui no aguardo para o nosso convidado entrar e falar sobre esse tema que é tabu na vida de muitas pessoas. Por que do medo da morte? Você tem medo? É sobre isso que a gente vai falar. E quem puder e tiver alguma questão no decorrer da nossa conversa aqui, vocês podem enviar questionamentos para que a gente possa responder de acordo com o que a gente entende e de acordo com o que a gente acredita, né? Então, desde já, se vocês quiserem também já podem mandar perguntas, o porquê que vocês têm medo da morte. E hoje teremos Manolo Quezada, que ele é paulista, e ele, além de autor de vários livros, ele é comunicador da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e palestrante espírita. Estou no aguardo aqui para que ele entre, para que a gente possa começar essa nossa conversa. Obrigado a presença aí de Rosando. Rosando, tô com saudade de ir lá para a vila, lá para a serra, para a gente apreciar esse momento frio. Tamis, obrigado pela presença. Presença Kênia também. Então é isso, pessoal. A gente vai falar hoje sobre medo da morte. E quem tem medo da morte, já pode ir mandando pergunta aí o porquê que vocês têm medo da morte. Por que isso é um tabu? Porque eu entendo que desde criança a gente é limitado a falar sobre a morte, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu vou conversando aqui enquanto o nosso parceiro aqui não entra para participar aqui da nossa live, eu vou conversando com vocês um pouquinho para que a gente vá aquecendo um pouco sobre o tema. Então, assim, eu lembro que eu pequeno, quando a gente ia falar sobre morte, era sempre um tabu, né? Não falo sobre isso não, que isso atrai. Como se a gente se escondesse da morte, ela não fosse nos encontrar. É aquele aluno na sala de aula que tá ali, o professor diz, eu vou perguntar sobre tal coisa, e de repente você fica escondido atrás de um amigo, de um colega, achando que o professor não está te vendo ali. Então é ilusão, né? É a questão da morte, é do mesmo jeito, a gente não tem como fugir. A morte é tão certa como a vida. A diferença entre nascer e morrer é só a questão do tempo, porque para nascer a gente precisa de 9 meses,
para a gente nascer. E para a morte a gente precisa de apenas 1 minuto. Então, ou 1 minuto, ou a gente pode viver 100 anos. Mas, no nosso entender, a morte é apenas consequência da vida. Porque tão certo quanto o nosso nascimento é a nossa morte. Porque eu imagino que quando nascemos, temos essa ideia de que tudo que vem à frente é sempre uma incerteza. Eu não sei se eu vou se eu vou ser rico, eu não sei se eu vou conseguir um bom emprego, eu não sei se eu vou ter saúde, eu não sei se eu vou ser bem-sucedido, se eu vou passar fome ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu vou morrer, né? Então, para os orientais, eles sempre falam da morte desde o princípio. Então, é fácil você crescer com isso, escutando as pessoas falarem. Na Índia, por exemplo, as pessoas falam muito na morte e até vivenciam a morte de uma forma diferente. Já aqui somos acostumados a não falar sobre esse tema. Então isso causa medo. O medo é porque é pelo desconhecido, a questão da morte em si, né, que a gente não sabe o que está atrás da morte na carne, mas isso aí vai de acordo com cada crença. Mas o mais importante do que é esperar o que há por vir posteriormente à morte, é que a gente viva e que tenha uma vida plena de mudanças e melhorias, né? E evolução, para que a gente não sofra antecipadamente o que tenha a vir posteriormente à morte, né? Então, a morte nada mais é, para muita gente, pelo sofrimento que a gente tem sobre a morte, é mais a questão do que eu vou encontrar do outro lado. Mas é aquela coisa, o plantio é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que tu vai colher é consequência da tua vivência, do que tu viveu durante a tua história na carne, né? Então, posteriormente, vai depender do que você vivenciou nessa história, nessa caminhada, vamos se assim dizer. Então, a diferença de crença é que nos leva a ter medo do que pode ter. Porque tem gente que tem medo. Tem uma pessoa falando, né, que é difícil admitir a própria finitude. E aí negamos a existência dessa parte do ciclo do viver. Assim, a questão da finitude, que a gente acredita, porque aí é a questão das crenças. Tem quem acredite que simplesmente acabou, não existe mais nada posteriormente a isso. Então, para essa pessoa, ela pode viver uma vida regrada de prazeres carnais ou viver uma vida regrada de amor ao próximo. Mas aí é uma questão, até para essa pessoa lógica, não, eu vou viver a vida da melhor forma possível. E qual seria essa melhor forma possível para ele? Apenas viver a carne, os prazeres da carne, até porque ele não acredita que posteriormente à morte do corpo físico exista alguma coisa. Então ele vai simplesmente, não, ali acabou. Pós-morte, depois que o corpo cessa, acabou. Então para ele aproveitou uma vida antes dessa morte. Já outros têm a questão da punição, né? Acreditam na punição eterna diante de tudo que você faz em vida. Então, posteriormente à morte, existiria essa punição que seria eterna. Mas que Deus é esse, ou pai, vamos dizer, que pai é esse? Você como pai, você não quer punir seu filho eternamente. Então, eu acredito que o Deus também ele não quer essa punição eterna. E o outro fato é que o terceiro fato é você acreditar que existe uma vida posteriormente e essa vida posteriormente vai de acordo com a sua vida anterior a ela. Então, é a que eu disse, o seu plantio é livre, mas a semeadura é obrigatória. Então, o que você anda plantando, você vai colher lá na frente. Então, para quem acredita na questão da pós-morte,
Então, nesse sentido, fica mais fácil, entre aspas, você ter uma noção do que seria posteriormente, porque depende do que você vive hoje. O amanhã depende do hoje, né? Então, tudo isso influencia o seu pensamento para a questão da morte. O que é a morte, enfim, para cada um, né? Finitude do corpo ligado à matéria, diz meu amigo aqui. Tem outra aqui, baby. Minha mãe Sônia. Ah, tá. Tá falando que a mãe tá assistindo e tal. Então, eu deixo para vocês também que eu tô esperando o meu colega entrar, mas possivelmente ele teve algum problema e eu não sei o porquê. Ele não conseguiu entrar ainda, mas anteriormente, ao início, eu tinha entrado com ele no WhatsApp, disse que estava tudo certo. Mas enfim, vou ficar aqui na espera e vou conversando com vocês até que a gente possa ter ele presente aqui. Então, caso vocês tenham, me diga aí o que é que vocês têm medo, por quê? Quem tem medo da morte e por que tem medo da morte? Para que a gente possa encaminhar essa conversa e esperar um pouco até que ele entre aqui e a gente possa debater melhor sobre o tema. Então, assim, eu vejo pessoas até me perguntar, não, eu tenho medo da morte porque eu não sei o que vem depois. É como a questão que eu falei, o que vem depois depende do que você faz hoje, como tudo na nossa vida. Eu lembro da história de Paulo de Tarso. Ele foi um dos grandes perseguidores do cristianismo. É uma história que eu gosto muito, na verdade, do discípulo, da história de Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso, né? E antes ele era um grande perseguidor do cristianismo e até assassino, vamos assim dizer, que ele condenou à morte alguns dos cristãos da época, mas entende que ele era altamente regrado na lei mosaica. Então ele teve, em uma certa oportunidade, do encontro com Cristo, onde ele se voltou totalmente contra aquele princípio que ele tinha antes das leis mosaicas. Então, no encontro que ele teve com Cristo, Cristo perguntou, Saulo, por que me persegues? E ele, munido de toda a sua inteligência e munido de todo o seu poder de discernimento naquele momento, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então ele entregou tudo aquele passado dele para aquela questão do enterrar o velho para que renasça o novo. É uma história, Paulo de Tarso é incrível. Eu falo, eu sinto no coração ali o que aquele homem passou naquela época. O cara saiu de perseguidor do cristianismo para posteriormente ser um dos maiores divulgadores do cristianismo. Tanto que ele, junto de outros discípulos, fundaram várias igrejas na época, né? A Igreja do Cristo em si. Então, o que eu quero mostrar dessa história dele é que a gente pode fazer um novo amanhã. Ele era mau, entre aspas, e ele passou a ser amoroso, caridoso. Então, ele seguiu a linha do Cristo. Né? Ele saiu de algo que seria... Então, aí mostra como a gente pode mudar. E essa mudança, tanto que no final da vida, além de tudo, ele foi preso porque ele levava os preceitos do cristianismo, sofreu bastante. Então, ele sofreu tanto que ele fez sofrer. E nessa vida dele, que é uma vida longa, ele passou em várias prisões da época e foi daí que saiu os Atos dos Apóstolos, que eram cartas escritas que ele mandava para várias regiões. Então, você vê a possibilidade que a gente tem em vida de mudança. Então, hoje eu estou mal, mas eu tenho a oportunidade de mudar e melhorar. Essa é a oportunidade que a gente tem a cada dia. Isso não significa que amanhã eu não vou cometer o mesmo erro de ontem, não.
Isso é possível que aconteça, porque somos todos seres humanos e temos a possibilidade do acerto e do erro. A diferença é que a gente está sempre ligado e vinculado ao bem e o mal. Basta que a gente escolha qual dos dois a gente quer seguir. E aí a gente, o que isso tem a ver com a morte? Tem tudo a ver com a morte. Porque a sua consciência vai lhe dizer qual lugar você vai posteriormente a essa morte. Por mais que você acredite numa vida de punição, se você acredita numa vida posterior de punição, você vai estar feliz e mais tranquilo porque você fez o bem, então posteriormente você merece um lugar melhorzinho, né? Se você acha que não existe nada, então posteriormente você tem que pelo menos pensar no mal que você está fazendo hoje a seus irmãos, né? Se você tem empatia por alguém, você vai procurar sempre fazer o bem por alguém, diferente de uma crença ou não. Baby fala aqui, eu não consegui ler Paulo e Estevão, mas vou tentar novamente. Muita emoção. Isso aí dá outro tema, porque se você for falar, eu comecei a falar um pouquinho de Paulo aqui, mas já dá vontade de falar de Abigail, dá para falar de Estevão e vários outros aqui que faz o enredo dessa história que é show de bola, show de bola. Raimundo aqui, de Jamar, meu primo, diz: fomos educados para celebrar a vinda e sofrer com a partida. Pode ter sido por uma questão cultural, mas o medo é necessário. Sem o medo haveria mais violência, inclusive maior suicídio. Concordo. E uma questão do medo, que eu acho que eu já até falei em outro momento, é que existe o medo que te trava e existe o medo que te salva, né? O medo que te salva é aquele que você vê um animal perigoso e você, opa, não vou não, que se eu for ele vai me atacar. E o medo que te trava é aquele que você quer fazer algo bom para as outras pessoas e você fica meio que retraído. Eu não vou fazer isso não porque as pessoas vão olhar para mim, o orgulho, porque existe o orgulho, que é a questão de você querer que as pessoas te elogiem, e existe esse orgulho também que eu vejo como um orgulho, que é de que falem bem ou falem mal de você e você ficar sentindo tanto preocupado com isso. Então, muitas vezes você quer fazer o bem para alguém, só que você fica retraído em fazer o bem. Então, esse medo te limita. Mas é um medo que você tem que enfrentar, até porque você está pensando em fazer algo de bem, de bom para alguém, né? É a questão da intenção. É a questão da intenção. Qual é a sua intenção em fazer certas coisas? Às vezes a gente faz mal a alguém, mas a gente não teve a intenção de fazer o mal. Mas o mal, de todo jeito, foi cometido. Mas isso significa que você vai estar imune da reação daquele mal que você fez? Não. Só que não da mesma forma que outra pessoa que teve a intenção de fazer o mal. Por exemplo, eu estou aqui com uma arma e sem querer eu disparo e mata a pessoa. Eu tive a intenção de matar? Não. Não tive a intenção. Isso aí tem a questão da idade, porque você estava com a arma, você é de maior, você tem que assumir o risco de estar com a arma, enfim. Mas aí, eu estou com a arma, matei sem querer, porque ela disparou acidentalmente, eu não tive a intenção. E outra pessoa vem aqui, faz um assalto e mata. Você acha que seria justo ser punido os dois da mesma forma? A punição que eu digo é até a própria consciência. Você vai ficar, aquele que não teve a intenção de matar, possivelmente vai sofrer bastante, porque ele tem a consciência que ele não quis cometer aquele ato, né? Vai sofrer bastante e já vai viver seu próprio inferno. A sua consciência será o inferno, então ele vai sofrer bastante com aquilo. E aquele que realmente teve a intenção de matar em um assalto, por exemplo, ele vai, eu acredito que ele, em algum momento ele vai ter o remorso, mas muitas vezes esse cidadão ele não tem esse sentimento de empatia, porque isso é uma falta que existe nele. Por isso, ele muitas vezes vai para o crime. Mas isso é algo que é discutido, que é discutível, na verdade, né? A ciência explica, os psicólogos, psiquiatras, enfim, explica tudo isso. Mas é a questão da intenção. Qual a sua intenção? É feito me perguntam,
me perguntaram uma vez, eu estou fugindo um pouco do tema central, mas eu acredito que eu não estou fugindo porque a ideia do todo chega à questão da morte em si, né? Mas me perguntaram uma vez, o que é que tu acha do pessoal hoje em dia estar fazendo a caridade e estar divulgando essa caridade? Aí eu digo, eu faço a minha caridade. Eu tenho meus momentos, eu tenho meus projetos para isso. Mas vê só, antigamente não existia as redes sociais, uma ferramenta super importante para que a gente divulgue tudo aquilo. Existe nas redes sociais as coisas boas que são divulgadas e as coisas, consequentemente, não tão boas assim. Aí me perguntaram, o que é que tu acha dessas pessoas que tiram foto, que vivem nas redes sociais e divulgando as coisas boas que ele faz? Aí eu digo, pô, velho, a gente tem que pensar por dois lados. Existe o ponto positivo, porque depende da intenção da pessoa. Mais uma vez, o que é que eu estou querendo com essas fotos? Autopromoção, eu quero apenas me promover, eu estou fazendo bem, então é aquela coisa, dê com a direita para que a esquerda não veja, né? Que o Cristo nos ensinou. Então, assim, eu não tenho a intenção de me promover, mas eu quero divulgar essa ação para que essa ação comova e incentive outras pessoas a fazer aquilo de bom que eu estou fazendo. Beleza. Mas existem aqueles outros que fazem as coisas, mas com a segunda intenção. Qual é a segunda intenção? Se promover, e a gente vê muito isso nos meios políticos. Muitas pessoas, por ter essa vontade de entrar no meio político, eles tentam, através das ações sociais, né, conseguirem votos, né? Então as pessoas ficam devendo a ele um favor que ele fez. Mas a caridade, ninguém deve a ninguém. Se eu dou algo de coração, eu não tô, aquela pessoa não está me devendo, porque eu dei do coração. É aquela questão, não, tu deu um negócio a fulano ali e ele desfez daquilo. Veja só, no momento que eu entrego, Lorena está aqui, Lorena, é seu, esse presente é seu, essa doação é seu, qualquer coisa que você dá a outra pessoa. A partir do momento que ela segurou, saiu da sua mão, não é mais seu, e porque tu vai sofrer com aquilo que tu deu a outra pessoa. Não, que a pessoa rasgou, não teve consideração. Velho, corre a consideração. Ele acabou de me solicitar aqui, então vamos puxar ele aqui para nossa conversa. Só um minutinho. Boa noite, meu amigo Manolo. Ô, Nilson, deve ter acontecido algum fenômeno mediúnico aqui, porque eu não estava te vendo, não estava fazendo nada. Eu acho que estava desatualizado, rapaz. A Sônia que me deu um toque, falou, Manolo, ele está lá te esperando. Eu falei, rapaz, vou eu agora para Caruaru. Não, mas tranquilo. Eu fui conversando com o pessoal, o tempo foi passando, eu já falei algumas coisas e a conversa estava legal, mas agora a conversa vai ficar melhor ainda, com maior propriedade. Rapaz, que Eu já coisa, fiz. me desculpem. Não, tranquilo, a gente vai ter outra oportunidade, você vai ficar me devendo uma outra para a gente falar do tema, mas enfim, vamos dar andamento àquilo que a gente estava falando. Então, o tema é medo da morte. Eu já fiz uma breve apresentação sua, vou fazer rapidamente para quem chegou também agora. Manolo Quezada é paulista, não é isso? Isso, paulistano. Pronto, paulistano, divulgador da doutrina espírita, palestrante, apresentador da TV Mundo Maior, da rádio Boa Nova, é autor de vários livros. Um dos livros dele, que é Conta Mais Vô, que é uma história de 3 netos que fazem perguntas a seu avô, e são perguntas bem interessantes e pertinentes da nossa vivência. É sobre família, é sobre morte, é sobre sofrimento, reencarnação, entre outros. Então, bem apresentado, Manolo Quezada. Manolo, me diga uma coisa. Por que e de onde vem esse medo do ser humano
sobre a morte. Ô, Rilson, antes de continuar, né, deixa eu pedir desculpas ao pessoal. Eu não tenho muita intimidade com o Instagram. E, eu acho que eu fiquei aqui brisando, né? Como diz a Sônia Trevisan, eu fiquei aqui brisando. Porque a minha filha veio e falou, mas Manolo, pai, o que tá vendo? Eu falei, filho, ele tá online, mas não aparece a coisinha que ele tá ao vivo. Aham. Eu acho que precisava dar uma atualizada na transmissão, por isso que não aparecia. Então, eu peço desculpas a todos, mas não fiquem temerosos, porque a coisa anda, valeu? Ô, Vamos embora. Rilson, o medo da morte, assim, como todos os medos que nós temos, é coisa que vem desde a nossa criação, desde a nossa passagem das nossas reencarnações, aquelas reencarnações que estão mais lá atrás da gente, aquelas reencarnações onde a gente saía de casa sem saber se ia voltar ou não. Então, todos esses medos acabam vindo de lá, pela falta de conhecimento que nós tínhamos do que estava acontecendo. Agora, particularmente o medo da morte, vem por quê? Porque nós temos uma lei chamada Lei de Conservação, Wilson. Essa lei de conservação, entre aspas, né, nos obriga a conservar o corpo que nós temos. Então, o nosso organismo, para que nós tenhamos uma ideia, ele tem uma característica que é a homeostase. E a homeostase faz o quê? Devolve o corpo físico ao seu estado natural. Então, quando a gente tem algum piripaque, alguma coisa, o corpo físico fica lutando. Para quê? Para que ele se restabeleça, para que ele entre em equilíbrio. Isso é nosso. Isso é uma coisa que nós temos, para quê? Para nos garantir de quê? De que nós não faremos uma bobagem, como, por exemplo, nos tirar a vida. E você vê que mesmo nessas condições, nós ainda fazemos algumas barbaridades, né, Wilson? Sim, sim, Manolo. E até nessa questão que você falou, da questão, eu até falei anteriormente, que era a questão do próprio medo, né? Tem um medo que lhe trava e o medo que lhe salva. Então, essa questão, eu tenho medo de ir adiante porque eu tenho medo da morte, né? Então, cai um pouco em cima disso, né? Cai um pouco em cima disso também. Exatamente. E o medo, Wilson, não é assim uma coisa ruim na nossa vida, né? Não é, ele faz parte da nossa vida. O medo que nos faz mal é aquele medo que, por exemplo, nos paralisa, que nos impede de continuarmos vivendo de maneira normal, de maneira mais tranquila, né? Então, esse medo, quando atinge um patamar assim de patologia, aí ele já começa a nos fazer muito mal realmente. Eu estou escutando um retorno aí, eu não sei de onde. Toda vez que tu fala, dá um retorno. Eu estou sem fone de ouvido, será que é isso? Eu tô escutando um retorno. Não sei se o pessoal tá escutando esse mesmo retorno. Se tiver, dá um ok aí para dizer que está escutando também esse mesmo retorno. Porque aí fica bem difícil de compreender tua voz. Eu com fone só, eu consigo até escutar bem, mas com dois, eu já vejo esse retorno mais forte. Então... Deixa eu ver o que eu faço aqui, Wilson. Deixa eu ver se eu coloco o fone de ouvido. Pode ser que melhore. Tá dando retorno. O pessoal tá dizendo que tá dando retorno não vai aqui. embora, não, que Caruaru é longe. Eu não vou te alcançar. Aí, por favor. Mas a gente vai pro Japão do mesmo jeito? Vamos. Japão é fichinha. Fala um pouquinho. Melhorou? Agora. Melhorou. Agora tá melhor, sim. Então, a gente pode dizer que cada vida, cada morte. Cada vida, cada morte, sim, tranquilo. Opa! Eu gosto de dizer que nós estamos numa continuidade, né, Wilson? Tá me ouvindo? Só para eu ter ideia. Tá bom. Tá, ok. Que eu não estou ouvindo muito bem aqui, que esse fone de ouvido aqui também é complicadíssimo, viu? É uma loucura isso aqui. Mas eu vou tirar isso aqui e vou ficar só com ele. Pronto.
Ô, Wilson, a gente, se for levar assim ao pé da letra, cada vez que a gente dorme, a gente está experimentando uma antemorte, né? Uma antevisão da morte. Por quê? O corpo fica ali parado, né, teoricamente, e nós vamos para lugares dos quais, na maioria das vezes, não nos lembramos quando voltamos, o que, de certa forma, é um ensaio para a própria morte, né? Que mais dia menos dia vai bater na nossa porta, como diria o Raul Seixas, e que venha vestida assim da melhor maneira possível, né? Com certeza. Então, nesse pensamento de que morremos todos os dias, então a gente pode imaginar também que muitos dos nossos pesadelos têm a ver com a nossa vivência, até a nossa dormida, vamos se dizer. Então, o que eu vivi até aquela noite, onde eu vou estar dormindo ali, a nossa consciência vai nos levar para o nosso inferno íntimo, que é a nossa consciência. Posso dizer isso? Ah, com certeza, Wilson. Ainda ontem eu estava falando num podcast que nós gravamos, e a moça falou assim, não, eu tenho muito medo de dormir, eu acordo cansado, eu acordo isso, acordo aquilo. Né? Eu falei, olha, é assim, a gente quando vai dormir, a gente tem que se preparar para dormir, né? Não é só deitar e acabou, não, tô cansado, blá. Não, dá um tempo, né? Deita, se liga no mentor, procura ver como foi o dia, né, Wilson? Porque o nosso dia vai influenciar, assim, sobremaneira na nossa noite, no sono que nós vamos ter. Então, se acalma um bocadinho, conversa um bocadinho com a gente mesmo, vamos conversar com o nosso mentor, vamos fazer uma oração, vamos pedir aos nossos mentores que nos ofereçam a segurança que precisamos para encarar o lado de lá, né? Por quê? Porque o lado de lá é como você falou, nós vamos para onde o nosso pensamento nos leva, né? Se nós temos pensamentos assim, não muito bons, com certeza a nossa noite não vai ser maravilhosa, não. E o que vai acontecer no dia seguinte? Vai acordar cansado, vai acordar arrebentada, vai acordar cheia de lero-lero, né? Então, nós temos que deitar e nos preparar para dormir. Assim como quando nós nos levantamos, nós nos preparamos também para o dia que teremos, né? Então, é justo que ao nos deitarmos, que nós tenhamos também essa preocupação de fazer com que a nossa noite seja uma noite bem dormida, uma noite de descanso, uma noite onde nós possamos encontrar pessoas que tenham a ver conosco e que nos ofereçam subsídios para que o dia possa ser melhor, né? Sim. Manolo, tem uma questão que sempre intriga as pessoas. Porque toda vez que a gente... Fora que falar de morte é um tabu. Quando você é criança, né? Quando eu era criança, eu acredito que mais na sua época, era aquela questão. Não pode falar de morte, porque isso atrai. Isso. Na hora que tá o sepultamento lá, não pode escutar som, no dia que fulano morreu, não pode ligar a TV. Então vai mistificando a questão da morte e a gente vai crescendo com medo da morte, diferente dos orientais. Isso mesmo. Né? Que eles vivenciam a morte desde criança e estudam sobre. Então, os indianos, por si, eles já são totalmente diferentes a questão da morte. Né? Então, assim, tem uma questão que o pessoal sempre fala da questão da morte. Ah, não, se for para eu morrer, lógico que você vai morrer. Mas se for para eu morrer, que eu morra logo, com a morte súbita. Ou eu não quero morrer e passar muito tempo numa cama. Mas, na visão espírita, isso tem um peso diferente. Diferente. O pessoal perde a noção, né, Wilson? Por quê? Porque pensa que vai morrer daqui a 20 anos. Mas, na verdade, Wilson, nós estamos desencarnando desde que a gente nasce. Isso é óbvio, né? Então, nós estamos realmente desencarnando desde que a gente nasce. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que nos acostumar... Né? Isso, é um cálculo regressivo, né? Não é? É regressivo. Eu falo pro pessoal,
Quando embarcou para cá, você já está com a passagem de ida na mão. Não tem, só falta o quê? Chegar o dia, né? E graças a Deus que a gente não sabe o dia que vai voltar. Mas o pessoal fica temeroso justamente por causa dessas superstições todas que nos são colocadas, como céu, inferno, essas coisas todas que povoam a nossa infância, povoam a nossa história desde que o cristianismo foi colocado a serviço do Império Romano. Então, todas essas coisas vêm assim para fazer com que nós realmente tenhamos medo de morrer, esquecendo que é uma fatalidade. Não tem como escapar da morte. A única coisa que nós vamos conseguir, e assim, um pouquinho, é viver bem o intervalo entre o nosso nascimento e a nossa desencarnação. Isso é o máximo que nós podemos fazer. E vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Medo, todos nós vamos ter. Mas, poxa vida, não precisamos paralisar as nossas atividades, não precisamos paralisar a nossa vida pelo receio de que um dia a gente vai morrer. Cara, esse receio é totalmente infundado. Por quê? Porque vai mesmo. Não tem jeito. Então, se a gente vai mesmo, vamos aproveitar esse intervalo, que é chamado de reencarnação, e aproveitarmos para fazermos o máximo que nós conseguirmos em benefício de nós mesmos, né, Rilson? Não tem como ser diferente, não. Com certeza, Manolo. E assim, e a gente tem a certeza que o que está sempre morrendo é o corpo. Isso. Né? O corpo não tem mais utilidade. Então, imagina você aí, um espírito imortal, né, de 1000 anos, com um corpo que não foi feito para viver 1000 anos. Imagina, vem lá todo... Não tem. Então, a nossa... É feito... Eu imagino a gente tá jogando futebol, o corpo... Ali no começo do futebol, eu tô a 100 por hora, que o que meu cérebro diz, meu corpo corresponde, e com 45 minutos eu já tô morto. O cérebro diz, chuta a bola, mas minha perna não obedece. Assim seria se a gente tivesse uma vida longa no corpo que não tá merecendo, que não aguenta essa vivência tão longa. E outra questão que eu falei anteriormente a você entrar, é que a morte é tão normal quanto o nascimento. Sim. E o que difere um do outro é que para o nascimento a gente precisa de 9 meses e para a morte a gente basta apenas um segundo. Né? Então a gente não sabe se vem agora ou vem com 100 anos. O pessoal que leu a reencarnação do Segismundo vê como é difícil reencarnar também. Não é fácil, é também cheia de medos, cheia de dificuldades, cheia de temores, né? Porque fala, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Agora, a desencarnação nos traz medo também, particularmente quando nós não temos muita certeza se o que nós fizemos foi muito bom ou não foi muito bom, né? Então tem aqueles medos que a gente acaba levando, que fala, nossa, eu aprontei tanto nesta vida, como é que vai ser isso daí agora, né? Vai com calma, que os julgamentos que a espiritualidade nos oferece não são assim tão iguais àqueles que nós fazemos das pessoas que estão encarnadas. Do lado de lá, nós temos muito mais possibilidades de sermos vistos com bons olhos do que como nós vemos as pessoas aqui desse lado. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, né, Rilson? Porque você vai chegar sabendo que você fez o melhor que você sabia, né? O melhor que nós sabíamos, que via de regra é isso. Fala, Manolo, mas e esses assassinos? Eles fizeram o melhor que eles sabiam, com algumas exceções, né, que tem gente que já sabe muita coisa e que acaba, por uma questão de desvios mentais, desvios patológicos, acabam fazendo coisas assim, das quais não vão se orgulhar muito do lado de lá. Mas, via de regra, uma pessoa assim, dita normal, vai fazer o quê? O melhor que fez. Então, a ideia é que nós cheguemos do lado de lá, assim, amparados pelas nossas ações, porque, como diz o Emanuel e o Chico, as nossas ações são
o nosso advogado em qualquer lugar que nós estejamos nós do lado de cá ou estejamos nós do lado de lá, né? Eu falei disso também, que é a questão a semeadura livre, ou plantio é livre, e a colheita é obrigatória, né? E aquela Tranquilo. questão, tudo que tu falou aí tem a ver, o que mais influencia é mais a questão da intenção, né? Porque muitas vezes, eu já até falei, que muitas vezes a gente não tem a intenção de fazer o mal, porém a gente faz o mal. E, né? E a questão do assassino, muitas vezes, eu dei até um exemplo de uma pessoa que está armada e atira acidentalmente e mata a pessoa. E o outro assaltante chegou e matou, são intenções diferentes. Uma foi sem querer, eu não tive a intenção, mas eu vou colher o que eu plantei, de toda Sim, forma, vai, é não com o obrigatório. mesmo, né? Não com o mesmo peso com o assassino. Ele teve a intenção. Então o peso é outro, Isso. senão Deus não seria justo. Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. A intenção, por exemplo, aqui no planeta, é levada assim em outra base, né? Nós podemos pensar muitas vezes em fazer alguma coisa, mas se não fizermos, isso fica, né? Fica esquecido. Do lado de lá, a intenção tem um peso muito mais importante do que deste lado. Por quê? Porque aí nós veremos os nossos atenuantes e os nossos agravantes, né, Rilson? Eu posso, de repente, cometer um erro muito grande por uma fatalidade, realmente, né? Como nós vemos por aí, tem casos de armas que disparam acidentalmente e matam alguém, mas não foi com intenção. Então, a intenção realmente é vista, é analisada, é pesada. Por quê? Porque dessa intenção ou não é que virá a programação. Agora, com intenção ou sem intenção, tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Como você diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Claro que Mas, são colheitas diferentes, né? São com diferentes. certeza. Quem matou por querer tem um peso. E quem eventualmente tenha praticado um ato desses sem querer, vai ter um tratamento diferente, provavelmente alguma coisa mais leve, onde a pessoa vai ressarcir o prejuízo que fez a outra pessoa, mas de uma maneira com mais compreensão e com mais tranquilidade em relação ao que poderia ter sido, né? E a gente, Manolo, a gente tem que pensar que nunca é punição Não, divina, porque Deus não pune, né? É imagina. consequência, né? Ele é um pai, Ele pune, ele dá oportunidade, na verdade. Ele não pune, ele dá oportunidade para que refaçamos os nossos erros, tanto que a reencarnação serve para isso, né? Então, em outra questão da intenção, eu vejo muito na questão do suicídio, por exemplo. Sim, Existe o sim, suicídio consciente e o inconsciente, né? A gente vê as pessoas que têm total intenção. Na verdade, diante de todo o estudo, não se diz que o suicídio ele tem a intenção de tirar a vida, mas na maioria das vezes tentar cessar aquela dor do corpo físico, que é, infelizmente não vai ser cessado. Ele vai ter uma grande decepção quando chegar do outro lado e ver que aquela dor continua e ainda maior, né? Porque não tem a limitação do corpo mais, né? É não, plenitude do espírito, né? E outra questão é a inconsciente, é aquele cara que o médico diz, não pode beber que você morre, e ele continua bebendo, então ele sabe que aquilo pois, faz mal e vai matar. pois é. Segue em frente, Manolo. Fala um pouco mais do Então, a suicídio aí pra gente. questão do suicídio, Wilson, é muito interessante. Por quê? Porque nós temos que ver isso. Não dá para tratar todos os casos da mesma maneira. Assim como quem não se suicida, quando chega do lado de lá, tem os seus atenuantes e os seus agravantes, o suicida também, quando chega do lado de lá, acontece a mesma coisa. Precisamos tirar de nossa cabeça essa ideia de que vai para lá, vai para cá. Menos, né? Vamos entender que cada caso é um caso. O suicida, às vezes, não tem forças para continuar a viver.
Não tem mesmo, e nós estamos cansados de ver isso, Rilson. Uma pessoa que não encontra mais razão de ser na vida. Muitas vezes, não só por responsabilidade dele, mas muitas vezes por responsabilidade do entorno dele. Pessoas que às vezes não oferecem o que poderiam oferecer para as outras pessoas, em termos de carinho, em termos de palavra, em termos de ações, em termos de atos. Isso vai criando no outro uma sensação de que, eu não valho nada, então o que eu estou fazendo aqui? E aí ele acaba cometendo alguma coisa. E situações, Rilson, que muitos de nós enfrentam com tranquilidade aparente, mas que nos deixam em muita dificuldade também. Nós conseguimos trabalhar isso, mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue trabalhar, de repente, uma falência. Tem gente que não consegue trabalhar o abandono da esposa, o abandono do marido. Tem gente que não consegue trabalhar, perder um emprego onde ganhava 10 mil reais por mês e agora está ganhando 600 contos do auxílio emergencial. Né? Então, são situações que variam de acordo com quem as está vivendo. Por isso, nós não temos como avaliar a vida do outro. O que nós temos que fazer, e isso sim é interessante, é compreender. Compreender que talvez na mesma situação onde ele tentou o suicídio ou se suicidou, eu talvez tivesse feito a mesma coisa. Então, a compreensão e a emanação de pensamentos bons para aqueles que cometem o suicídio é a nossa grande oportunidade de fazermos caridade sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba. Então, vamos buscar ver o suicida com outros olhos. Para quê? Para que ele, chegando do lado de lá, tenha o respaldo das nossas vibrações e também perceba que no entorno dele todos estão tentando ajudá-lo. Por quê? Porque o mais que nós temos que fazer em qualquer situação que nós estejamos do lado de lá, estejamos bem ou estejamos de maneira ou outra não muito bem, é pedir ajuda e olhar em torno. Para quê? Para ver essa ajuda chegando, para que nós possamos ser resgatados, ou para que nós possamos ser auxiliados nesse momento, e as emanações que nós fazemos daqui ajudam e muito a esses que, por um motivo ou outro, tenha atentado contra a própria vida. E que coisa mais desesperadora, Rilson, como você falou, chegar do lado de lá pensando que se livrou do problema e não se livrou. É jogo duro. Nossa, que é isso? Não é? Eu acho. E assim, a gente percebe muito, Manolo, quando existem as pessoas que é totalmente longe da empatia para com esses nossos irmãos que tentam contra a própria vida. Teve até um caso, não lembro qual foi o estado, que o rapaz, já faz uns 2 anos, eu acho, o rapaz subiu num prédio, acho que foi na Paraíba. O rapaz tentou se jogar e ele estava naquele dilema, né? Vai, não vai, e as pessoas embaixo, vai, pula. Pelo amor de Deus, para você ver até onde vai a capacidade humana. A gente sempre acredita que o ser humano não pode passar da maldade, daquele limite ali, mas a gente sempre é surpreendido pela maldade humana. Isso, Wilson, então, faz parte, né? Infelizmente, a humanidade, apesar de estarmos todos juntos em níveis muito semelhantes, né, como eu gosto de dizer, ainda temos muitas diferenças, e uma delas é a empatia. Tem gente que não é empática, que tanto faz, que tanto fez, que não está nem aí, que torce para que o outro acabe se prejudicando, né? E a gente tem visto isso nessa pandemia, né, que tem até um amigo colocando aí alguma coisa, nessa pandemia, como é que nós, apesar de não termos sido atingidos pela pandemia, estar com quem teve algum membro da família desencarnado pela ação do vírus?
Ah, mas não acontece, na minha casa não aconteceu. Ótimo, maravilha. Mas vamos nos solidarizar com quem está passando por isso e, principalmente, vamos fazer com que as nossas atitudes ajudem a que essa pandemia passe. Ou seja, vamos usar máscara, vamos ficar em casa se for possível. Quando sairmos, saiamos com todos os cuidados possíveis, não exatamente para que nós não tenhamos alguma coisa, mas para que nós não ofereçamos para o outro o que de repente a gente já tem dentro de nós, né, Rios? Então, a empatia é um dos sentimentos mais importantes para a raça humana, porque é ver o outro passar. E quando a gente vê o outro passar, se nós nos solidarizamos com ele, a gente já não precisa passar por coisa tão grave quanto ele passou. Por quê? Porque nós aprendemos muitas vezes com a dor do outro, e essa dor do outro que nos fez aprender, nos ajuda a caminhar um pouquinho melhor na vida, né, Rilson? Manolo, tem uma frase de Emmanuel que diz: se não compreenderes a dor do próximo, fatalmente terás que passar por ela. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Mas isso é lógico, é a empatia. Chega um momento que você está tendo a oportunidade. Deus bate, Cristo bate na tua porta, todos os dias te dando a oportunidade para tu fazer o melhor. E muitas vezes você não enxerga aquilo, né? E diz, mas Senhor, me dê a oportunidade para que eu seja melhor e que eu ajude o próximo. Todo dia tem alguém batendo na tua porta precisando de ajuda, ou ligando para você. É que a gente quer os próximos mais bonitinhos, né, Wilson? A gente quer os assim, tipo Brad Pitt, os próximos bacanas, os próximos, tipo Angelina Jolie. Agora, o próximo qualquer, sai pra lá, que nada a ver com você, não é? E é bem isso, Wilson. Nós estamos cansados de ver pessoas que tripudiam dos outros, pessoas que não se comovem com a dor do outro, e passa um tempo, nós vamos ver que realmente o que ele está sentindo poderia ter sido evitado se no momento lá no passado ele tivesse se solidarizado com um próximo, né? Com um amigo, ou com um irmão, ou com um parente, e o ajudasse a passar. Por quê? Agora ele não precisaria passar pelo que passou. Isso é assim, matemático, Wilson. Se você não se comove com a dor do outro, você vai sentir a dor para que você possa se comover de você mesmo. Isso é batata, não tem jeito, Wilson, não tem. E em relação à dor, porque muita gente se questiona, né? A gente tem sempre a questão de estar se comparando a outra pessoa, até na questão da dor. Porque às vezes a gente tá com uma dor, aí chega alguém e diz, eu tô com essa dor. Não, mas não é maior do que a minha, não. Isso. Não, mas a minha. Mas eu perdi o braço. Mas tu perdeu o braço não tá doendo mais, não. Eu tenho dor de cabeça todos os dias. Meu amigo, cada um tem uma dor inerente à sua necessidade. Né? O fardo que eu aguento, possivelmente alguém olha e diz, eu não aguentaria o fardo dele. Mas só que ele está passando por um fardo que outra pessoa olha e diz, eu não aguentaria o fardo desse. Né? É isso mesmo. Tem esse momento de lucidez, muitas vezes, de analisar isso, mas a gente tem aquilo que necessita e precisa. E na maioria das vezes a gente pediu essa prova ou essa expiação com essa dor, esse sofrimento, para que a gente possa evoluir, melhorar. Então é a oportunidade que Deus deu, pô. Vamos mudar. Se liga, Manolo. Tô certo, Se liga, Manolo? opa! E é isso mesmo, Wilson. Por quê? Porque, veja bem, eu não consigo avaliar a dor do outro. É impossível. A dor é uma coisa tão subjetiva que você não consegue avaliar. Você pode falar, nossa, o cara está sofrendo mesmo, hein? Rapaz, isso é que é sofrer, hein? Mas nós não conseguimos avaliar o quanto de dor ele está sentindo. E temos que entender que dor é diferente de sofrimento, né? Porque a dor normalmente vem para nos mostrar, Wilson, alguma coisa que nós precisamos mudar na nossa vida.
aparece uma dor, é para quê? É um aviso de que nós precisamos mudar. Agora, se a gente não muda, se a gente não consegue entender o que a dor está querendo nos dizer, ela vai se prolongando. E aí é que começa o sofrimento, porque nós começamos a fazer isso, começamos a comparar as nossas dores com a dor do outro, esquecendo que realmente a dor é de cada um, para que cada um a entenda e para que nós consigamos sair dessa dor o menos sofridos possível. Como é que a gente entende a dor? Primeiro, quando a gente entende que dá para superar a dor, beleza, superou, maravilha. Ou quando a gente entende que essa não dá para superar, a gente se resigna e aí a gente vai acompanhando a nossa vida com dor, em situação de dor, mas entendendo que aquela dor poderia ser maior ou que aquela dor está me fazendo passar por coisas que eu preciso passar, e aí a gente vai caminhando, né, Rilson? Porque, Manolo, indiferente da crença religiosa, Sim. né, a crença, então, mas as pessoas ainda ficam meio perturbadas com isso. O que foi que eu fiz para merecer tal coisa? Se você não acredita numa vida anterior e nem em uma posterior, realmente fica difícil caso o que você fez nessa vida, analisando, né, na média das pessoas, eu não fiz nada de mal, né? Nunca Sim. fiz nada de mal e estou sofrendo tanto. Então, não tem amor do Cristo, amor de Deus na Terra, né? Porque então se O... não existe vida posteriormente, porque uma Pois é. criancinha iria sofrer e, né, um nascer bem, bonito, saudável e outro nascer com outros problemas, enfim. Essa é outra questão para a gente falar da reencarnação, né, Manolo? Isso mesmo. Essas questões assim de não saber por quê, falar, eu não mereço isso, não mereço aquilo, é que a gente tem uma visão muito estreitinha, né, da nossa vida. A gente pensa que a nossa vida é aqui, esses 70, 80, 90 anos que a gente passa por aqui. Mas se nós formos olhar lá para trás, nós vamos ver que nós temos muitas reencarnações. Se a gente pegar um período básico de 100 anos, que normalmente é a reencarnação e mais o período da erraticidade, nós vamos ver que de Jesus até agora nós já tivemos 20, né? Que vai dar os 2000 anos. Então, poxa, se não fiz nada nessa vida para merecer o que eu estou passando, como Deus é justo, como Deus é sábio e soberanamente justo, não vai nos oferecer o que nós não merecemos, é porque eu mereci. E se eu não mereci nesta encarnação, é porque alguma coisa que eu trouxe de outra encarnação para tentar ajustar agora, porque antes eu não teria condições de fazer isso, né, Wilson? Isso é dessa forma. Os não reencarnacionistas acabam se perdendo. Por quê? Porque não vem como se livrar de alguma coisa que tenham cometido, ou pensam que tudo vai ser esquecido, porque vão morrer, vão para o paraíso, vão para o inferno, vão para qualquer lugar, e realmente não é assim. A gente vai para o lado de lá, e depois a gente volta para cá para ajustar o que não está ajustado, não é? Manolo, a gente está chegando agora, está faltando 1 minuto e 30 segundos. Rapaz, peço desculpas, viu, Wilson? De verdade, Não, de verdade. então você vai pagar, certo? Acabou. E para você pagar, vamos deixar certo aqui, a gente vai combinar depois nos bastidores, Tá, quando você pode, para que a gente possa se encontrar novamente para falar sobre reencarnação. Combinado? tá bom, combinadíssimo, Wilson. E reencarnação é um assunto que acaba explicando praticamente todas as coisas da nossa vida. É um tema importante demais, importante demais. Dá para falar reencarnação 1, 2, 3, 4, 5, 2, dá para 3, fazer 4. de hora, 9 Olha, horas falando de... dá para fazer uma série, né? Uma série aí do, como é que fala? Wilson Play, pronto. Vamos embora. 19, faltam 27 segundos. Manolo, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, certo? E em breve estaremos juntos. Com Possivelmente a próxima certeza. live que a gente vai fazer aqui é sobre racismo.
Já convidei Ok, muito uma bom. colega Tema sua, muito uma importante. colega. Pronto, é um tema que está bem atual, né, Manolo? Sim. Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe essa noite, o amanhã